Todos já receberam aí? Falta alguém? Todos receberam? Quem falta pegar aí o estudo? Mais alguém? Todos receberam? Todos receberam, né? Glória a Deus. Ali atrás, ali, olha. Amém? Hoje nós vamos estudar aqui o segundo nome do propósito que nós estamos fazendo. E esse estudo aqui, nós preparamos ele, eu mais um pastor amigo meu, às vezes a pessoa pode até vir visitar a nossa igreja, depois ir em outra igreja achando que tem o mesmo estudo. Então não tem, então é um estudo que a gente preparou em nome de Jesus, mas para dar uma instrução com base no propósito que nós estamos fazendo em nome de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos estudar o estudo de número 2. Domingo passado aprendemos o primeiro e hoje nós vamos dar continuidade em nome de Jesus. Amém? Todos receberam? Falta alguém? Não, né? Todos receberam. Então vamos dar continuidade aqui ao estudo em nome de Jesus. Domingos com os 10 nomes redentores. Poder diminuir aqui um pouco o som aqui. Em nome de Jesus. Baixa um pouco o volume aqui. Domingos com os 10 nomes redentores de Deus. O que quer dizer redentor? Aquele que redime, liberta e salva. Deus é o nosso redentor. Através de Jesus somos libertos do poder de Satanás. Através da obra redentora de Cristo somos salvos. Há um só Deus, e Ele se manifestou no passado de diversas maneiras para com o seu povo. E hoje, através de Cristo, Ele se manifesta para toda a humanidade. Sendo assim, iremos estudar alguns dos nomes que os judeus usavam e usam para se referir a Deus. Por que todo estudo nós estamos colocando aqui os judeus? Porque esse nome, todos esses nomes que nós estamos estudando, eles são usados até hoje pelos judeus. Então, querendo ou não, a Bíblia dos judeus ela é meio que um pouco diferente, ou seja, até mesmo na tradução e significado. Então, por isso que esses nomes diferentes, ou seja, alguns nomes que eles usam, até mesmo para se referir a Deus. E aqui nós vamos aprender hoje o segundo nome, que é o Adonai. O segundo nome redentor é Adonai, que quer dizer Senhor dos Senhores, dono, proprietário. O nome Adonai começou a ser pronunciado em uma época em que o povo estava clamando ao Deus falso pagão, chamado, qual era o nome de Deus? Baal. Nesse período, o povo de Deus começou a invocar a Deus, chamando de Adonai, Senhor dos Senhores,
dono de tudo e único Deus verdadeiro. Vejamos relatos bíblicos que nos mostram Deus sendo o dono de tudo. Salmos 24, versículo 1, ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele que habitam. Deus é o dono de tudo, Ele é o dono da vida. O Senhor tem poder para trazer à existência a uma vida, bem como tem o poder para tirar a vida de quem Ele quiser. Então quer dizer que Deus é assassino? Não. Se você se matar ou tirar a vida de alguém, você é assassino, pois a vida não é sua. Se Deus matar alguém, Ele não é assassino, pois a vida daquela pessoa pertence a quem? A Ele. Vejamos o poder de Adonai sobre a vida de uma pessoa. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 e 8, diz: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o monturo e exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Podemos observar que todo o poder pertence a quem? A Deus. Então, tudo que existe nesse mundo, irmãos, por isso que os judeus começaram chamam ele até hoje de Adonai, ou seja, porque quer dizer dono, proprietário. Então, nós temos que ter esse entendimento na nossa vida, que Deus é aquele que tem o dono, Ele é o dono da nossa vida. Quer dizer, a partir do momento que Ele decidir, ou seja, nos levar, ninguém pode impedir. A própria palavra de Deus, ela declara que agindo Deus, quem impedirá? Então Deus é que é o dono da nossa vida, Ele que tem o controle da nossa vida, Ele que pode tirar a nossa vida, ou nós podemos aí ter uma longevidade, ou seja, quer dizer, Deus ele tem o poder aí para nos abençoar. Nós podemos viver 100 anos ou podemos viver 10 anos. Então, ou seja, Deus é quem está no controle de todas as coisas. Deus é quem enriquece, Deus é quem empobrece, Deus é quem exalta, Deus é quem baixa a pessoa. Então, Deus é quem tem, irmãos, o domínio de todas as coisas. A Bíblia fala que toda autoridade, ela é constituída por quem? Por Deus. Então, se alguém ali até mesmo chega a uma autoridade, alguém chega, ou seja, a esse nível para governar, é porque tem um propósito. Quer dizer, Deus colocou aquela pessoa ali, como nós vimos na Bíblia. Deus, ele colocava ali um rei para cuidar de um povo, para cuidar de uma nação. Mas se nós observarmos a palavra de Deus, a maioria dos reis, muitos reis administravam bem, outros reis administravam mal. Alguns reis eram tementes a Deus, ouviam a Deus, e outros se desviavam no meio do caminho. Quer dizer, Deus havia colocado, mas só que ao mesmo tempo que Deus coloca alguém para administrar, alguém para cuidar, e a pessoa, ela não é fiel, ela não segue
aquele propósito que Deus planejou para a vida dela, o que acontece? Deus tira aquela pessoa também daquele reinado. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Deus nos trouxe a esse mundo com que propósito? Qual é a finalidade que nós estamos vivendo nesse mundo de hoje? Quer dizer, há um propósito de Deus, há um plano de Deus para a nossa vida, e nós precisamos entender que quem tem o controle, quem tem o domínio da nossa vida é Ele. Quantas não são as pessoas que, se você for parar para pesquisar, tem gente que dorme e não acorda mais no outro dia. Quer dizer, a pessoa ela dormiu, talvez ela planejou alguma coisa para o outro dia, e ela não conseguiu mais levantar da cama. Quer dizer, a pessoa tinha plano, tinha projetos, mas só que nós precisamos entender que quem tem o poder, o domínio sobre a nossa vida é o Adonai, que é o nosso proprietário em nome de Jesus. Amém? Então, às vezes a pessoa se engana dizendo assim: eu faço da minha vida o que eu quero, porque eu sou dono do meu próprio nariz. Quer dizer, tem gente que se engana: ninguém manda na minha vida, eu faço dela o que eu quero. Quer dizer, você não faz o que você quer, porque a hora que Deus decidir pegar você e tomar, ou seja, tomar qualquer um de nós para si, Ele pode fazer isso. Continuando aqui, ele diz assim: hoje em dia encontramos muitas pessoas administrando seu dia a dia, e a vida que foi dada pelo Senhor de uma forma louca, de uma maneira que Deus repudia. São pessoas que não entendem que Adonai pode tirar as suas vidas a qualquer momento. Não esqueça, a vida pertence a Deus, ela não é nossa. Vejamos a passagem bíblica que relata sobre o recolhimento da vida humana. Lucas capítulo 12, versículo 19 e 20, diz assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Então, olha que a palavra de Deus, ela fala, irmãos, a respeito da vida humana. Hoje mesmo eu estava indo ali na sede, e estava vendo um carro capotado, e ali eu vi, ou seja, não sei o que aconteceu com a pessoa, com o carro, ou seja, capotado ali, a praticamente perda total. E aí você para perceber que tem muita gente que anda como louco, e quando a pessoa, irmãos, ela anda como louco, o Adonai, que é o proprietário, ele tem o poder, como eu falei, para nos dar ou para tirar a nossa vida. Mas o que mais nos preocupa, irmãos, é quando a pessoa, por exemplo, a Bíblia até nos ensina a respeito disso. Ela fala: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias aonde? Na terra. Então, Deus, ele tem um propósito para nos abençoar, para que a gente possa viver, ou seja, mais uma vida de acordo com a palavra de quem? De Deus. Então, quando a pessoa ela anda numa vida louca, vivendo, ou seja, a vida dela, fazendo, ou seja, achando que é dono do seu próprio nariz, vai chegar uma hora, ou seja, que Deus vai recolher esta pessoa. Vai chegar uma hora, ou seja, que Deus vai pegar esta pessoa para si. E como é que esta pessoa ela vai se apresentar diante de Deus? Como ele diz aqui: louco, se esta noite te pedir a tua alma. Imagina, por exemplo, que hoje, se hoje fosse o nosso último culto, você tivesse a certeza que hoje seria o último culto, a pergunta que fica é: para onde que a sua alma ela iria? Para onde que nós iríamos se hoje nós estivéssemos participando do último culto na igreja? Pastor, do jeito que a minha vida está, eu iria para o céu, glória a Deus.
Quer dizer, esse é o propósito de Deus, irmãos. Deus não quer lançar ninguém para o inferno, pelo contrário. O propósito de Deus é de salvar toda a humanidade. Então nós temos que ter muita sabedoria na hora de cuidar da nossa vida, na hora de tomar decisões, para que a gente não possa perder até mesmo a nossa salvação. Continuando aqui no livro de Tiago, ele diz assim: em Tiago relata a vida como algo passageiro. Vejamos Tiago capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá quando amanhã, porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Você não é dono de nada do que possui. Você é só um administrador das coisas de Deus. Não se iluda achando que você é dono de alguma coisa. Você é só um gerente administrativo que vai ficar aqui na terra por alguns dias ou anos. Chegará o dia do seu último segundo de vida. Sendo assim, siga a Deus com fidelidade. Ele é o dono de quê? De tudo. Irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo, que a nossa vida, como o Tiago disse aqui, ela é, ou seja, como um vapor. Quer dizer, aparece por um pouco, depois ele vai o quê? Desvanecendo. Quer dizer, aparece logo depois, some, evapora. Você pode perceber que a vida aqui, ela é muito curta. Se a pessoa for parar para pensar, 100 anos aqui é muito pouco. Então Deus, ele não tem preparado apenas algo para a gente viver aqui na terra. Deus tem algo muito melhor, que é a vida, ou seja, após a morte, que é a nossa eternidade. Então nós precisamos entender, como cristãos, como servos de Deus, ou seja, que o dia do amanhã, ele pertence a quem? A Deus. Então o dia do amanhã, ele pertence a Deus. Claro que a pessoa tem que ter planos para o dia do amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho esse compromisso, eu tenho que fazer tal coisa. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a fidelidade a Deus, o compromisso com Deus, ele é diário. Todos os dias nós temos que viver como se Ele fosse voltar hoje. Tem muita gente que fica preocupada: pastor, quando é que Jesus vai voltar? Quando que o arrebatamento vai acontecer? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Você não tem que ficar preocupado quando vai ser. Nós precisamos estar preparados, porque o arrebatamento pode acontecer, ou Jesus, ou seja, Ele pode nos levar o que? Antes. Porque Ele que tem o dono da vida, quer dizer, Ele tem o poder para nos dar vida, mas Ele também tem o poder para tirar a nossa vida. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós somos apenas aquele administrador das coisas de Deus. Ou seja, você morre, você não vai levar o que? Nada. Quer dizer, a pessoa precisa saber administrar aquilo que Deus tem colocado na sua mão, em nome de Jesus. Se Deus tem colocado algo na minha mão, na sua mão, nós temos que saber administrar, porque no dia do juízo nós vamos prestar conta diante de Deus. Tem um versículo na Bíblia que ele diz assim: os filhos são herança de quem? Do Senhor. Todo pai, toda mãe, quando ele tem um filho, ou quando ele coloca um filho desse mundo, ele precisa entender que ele está cuidando de um bem precioso que foi dado por quem? Por Deus. E vai dar conta diante de Deus? Claro que vai, porque a Bíblia fala que os filhos são herança de quem?
do Senhor. Nós vamos dar conta até da nossa vida. Você imagina, nós vamos prestar conta diante do nosso Deus, da nossa vida e de tudo que Ele tem colocado na sua mão. Se você nunca leu o livro de Jeremias, aquela pessoa que prega a palavra de Deus, a pessoa que faz a obra de Deus, o livro de Jeremias ele pega os pastores. O livro de Jeremias, ou seja, ele abre os olhos dos pastores, porque o julgamento, irmãos, ele vai começar pela igreja, pela casa de Deus. Então, se os pastores, ou seja, eles não souberem administrar, se eles não souberem, ou seja, fazer ali aquilo que Deus está pedindo, no dia do juízo eles irão prestar conta diante de Deus. E é por isso que tem uma passagem bíblica que fala de muitos dirão naquele dia: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos os enfermos, batizamos as pessoas, evangelizamos, pregamos a tua palavra, abrimos mão da nossa própria vida. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais o que? A iniquidade. Quer dizer, não tem como, irmãos, a pessoa tem que ser um bom administrador das coisas de Deus. Quem toca, quem canta, quem faz a obra de Deus, ele precisa entender que um dia ele vai prestar conta diante de Deus. Então não adianta a pessoa apenas ela ter vontade de querer abrir mão, de querer sair: pastor, vou abrir mão, Deus me deu tal coisa, mas eu não quero mais isso, eu vou abrir mão daquilo que Deus tem me dado. Não, nós precisamos entender que vai chegar um dia que nós vamos prestar conta diante de quem? De Deus. E se você está aqui na igreja, Deus tem te dado um dom, tem te dado um talento, e se você até mesmo já fez algo para Deus, não pare de fazer, não deixe de fazer, volte a fazer aquilo que um dia Deus pediu para você fazer, porque um dia você vai prestar conta diante dele. Quer dizer, um dia Deus vai cobrar você. Um dia Deus vai falar: Maria, eu te dei, João, eu coloquei isso aqui para você fazer lá na terra. Mas estava ocupado com tanta coisa, tinha tanta coisa para fazer, para resolver, e não tive tempo para administrar, para cuidar daquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. Então tome muito cuidado como é que você está administrando aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, em nome de Jesus. Às vezes a gente perde muito tempo correndo atrás de muita coisa, ou seja, ocupado com muitas coisas, e esquecemos que quem é o dono de tudo é quem? É Deus. Me lembro que quando eu fiquei alguns dias me recuperando no hospital de uma cirurgia, eu ficava refletindo sobre muitas coisas, e às vezes ficava preocupado: meu Deus, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para resolver. Não estava deitado, você não podia fazer nada. O que você podia fazer? Ir no hospital, o médico tinha que dar alta para poder liberar. E aí você fica ali, tem tanta coisa para resolver, tem isso, tem aquilo outro. Mas só que depois você para pensar e entende que Deus é dono de tudo. Então não adianta às vezes a pessoa, irmãos, querer resolver as coisas do jeito dela, da maneira dela. Às vezes Deus até permite que algumas coisas aconteçam, para que a gente possa parar e refletir um pouco mais sobre a nossa vida. Agora eu queria deixar uma mensagem aqui em Apocalipse capítulo 6. Alguns irmãos já receberam esse alimento aqui, Apocalipse capítulo 6, mas ele serve só para complementar aqui o nosso estudo de hoje. O ar-condicionado parou de funcionar? Eu estou vendo as portas abertas ali, o carro cheio.
Apocalipse capítulo 6. Todos acharam aí? Irmãos, o livro de Apocalipse, quando os irmãos forem estudar o livro de Apocalipse, você tem que orar muito, pedir muita sabedoria de Deus para entender o livro de Apocalipse. É um livro profético, é um livro, ou seja, que fala de um futuro, é um livro, ou seja, que a pessoa precisa ter o entendimento daquilo que ela está lendo, senão ela vai ler e não vai entender nada de dragão, de cavalo, de um monte de coisa que aparece aqui no livro de Apocalipse. Amém? Então a gente precisa ler e estudar. Eu quero só compartilhar aqui o capítulo 6, só para que a gente entenda algumas coisas que estão acontecendo e que irão acontecer. Diz assim: e havendo um cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com voz, que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E como é que ele saiu? Para o quê? Vencer. Quando a gente olha nessa passagem aqui, cavalo branco, branco quer dizer o quê? Paz. E aí a Bíblia fala desse cavalo branco, que ele saiu com uma coroa. Olha como as aparências enganam. E ele saiu vitorioso e ele venceu. Quer dizer, vai se levantar, irmãos, reis, pessoas, ou seja, cheio do poder, cheio da autoridade, que aparentemente vai ser vitorioso, aparentemente vem para trazer a paz, aparentemente vem para resolver o problema da humanidade. E nós não podemos nos enganar. Versículo 3, ele diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo. Qual era a cor do cavalo? Vermelho. E ao que estava sentado sobre ele lhe foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande o quê? Aí eu pergunto, você tem visto alguém tirar da vida de outra pessoa aqui na terra? Tem ou não? Esses últimos tempos agora, você tem visto, ou seja, alguém tirar a paz da terra? Quer dizer, se você parar para observar, hoje em dia, a maioria das pessoas, elas vivem como se fosse numa prisão. Quer dizer, a pessoa põe uma cerca elétrica, a pessoa põe, ou seja, alarme, ela põe câmera. Quer dizer, tudo que a pessoa puder para colocar, para tentar se proteger, ela vai fazer. Mas por quê? Porque a cada dia que se passa, irmãos, ou seja, a iniquidade ela tem se multiplicado. Quer dizer, a cada dia que se passa, o amor das pessoas tem que se esfriar. Quer dizer, as pessoas, elas estão mais violentas, elas estão mais cruéis. E aqui é importante a gente entender sobre esses cavalos que a Bíblia está falando. Versículo 5, ele diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem ver. E olhei, e eis um cavalo. Qual era a cor do cavalo? Preto. E sobre o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevadas por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite, e não o azeite e o vinho. Então, esse cavalo preto, como a palavra de Deus está dizendo, ou seja, ele estava com uma balança, o quê? Na mão. O que significa isso, irmãos? O dinheiro, nós vivemos hoje num mundo capitalista. A pessoa precisa de dinheiro para tudo, irmãos. Você que veio de ônibus, você não veio de graça. Você teve que pagar para vir. Quer dizer, nós precisamos do dinheiro para tudo. Se acorda de manhã, você pode perceber que a gente já acorda gastando, né? Vai na padaria, você precisa do quê? Do dinheiro. Então, até para nascer,
Até falei aqui nos tempos do culto de quarta ou de sexta. Eu lembro quando a minha esposa falou que estava grávida, ou seja, a gente já começou a se preparar. Bernardo, na barriga da mãe, já estava me dando prejuízo. Comecei a gastar, compra uma coisa, compra outra. E quando morre, pastor, gasta também. Quer dizer, precisa do dinheiro para nascer e até para morrer a pessoa precisa do dinheiro. Ela precisa comprar lá um pedaço de terra, precisa comprar um caixão, precisa arcar ali com algumas despesas. Então nós vivemos, irmãos, num mundo capitalista. Não é errado ter dinheiro, prosperidade é dom de quem? De Deus. Mas só que o dinheiro, irmãos, ele tem prejudicado muitas pessoas. Porque errado não é você ter o dinheiro, errado é o dinheiro ter você. Errado é quando o juiz é comprado, quando o promotor é comprado, quando o médico é comprado, quando alguém é comprado, ou seja, quando o parlamentar, o político, ou seja, ele é comprado. E como nós vimos aí ultimamente relatos, ou seja, coisas que aconteceram no mundo da política, no mundo de muitos empresários bem-sucedidos, coisas, ou seja, tudo relacionado ao quê? Ao dinheiro. A pessoa querendo, não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí no final da história, irmãos, é que quando a pessoa morre, ela leva alguma coisa? Não leva nada. E aí a pessoa, ou seja, ela quer ter e quer mais, não estou dizendo que é errado você ter. Se você trabalha e conquista aquilo honestamente, prosperidade é dom de quem? De Deus. Agora, errado é você tirar de quem precisa para se beneficiar. Ou seja, errado é a pessoa, às vezes, tirar da saúde, tirar, às vezes, da mesa de alguém para o benefício próprio. Eu estava vendo um vídeo, até esqueci de colocar esse vídeo para mostrar, lá esqueci o nome do país agora, mas é Nigéria. Eu estava observando que um pastor missionário, um jovem missionário, ele estava pregando ali na Nigéria, e aí a mãe se aproxima dele, e aí ela começa a agradecer, chorando, agradecendo ele, dizendo assim: olha, o Davi, meu filho, estava orando, clamando e pedindo que Deus mandasse arroz para a gente. Queria nada, não é nem a carne, ou seja, não é nem, queria apenas arroz. E nós estamos felizes, estamos aqui agradecendo vocês, porque Deus é fiel, e Deus ouviu as nossas orações, e Deus mandou arroz para a gente. Quer dizer, olha como é que a pessoa, irmãos, ela é grata a Deus apenas pelo prato de arroz que está sendo colocado em cima da sua mesa. Quer dizer, agradecendo ali, e quantas não são as pessoas que nós precisamos entender que tem muito, ou seja, que poderia ajudar, que poderia enviar recurso para ajudar essas pessoas que estão ali numa miséria, numa escassez, que não tem nem comida nem água para beber. Quer dizer, enquanto outros têm muito e buscam cada vez mais, que até roubam dessas pessoas, e tem lugares ali na África que é separado, ou seja, quem é rico, quem é pobre. Quer dizer, aqueles que têm poderiam ajudar aqueles que não têm, pelo menos com alimento, mas só que não ajudam. Então são coisas, irmãos, que acontecem nesse mundo, que tudo está relacionado aqui ao dinheiro. A pessoa mata, a pessoa tira a vida, a pessoa se corrompe, e é como fala desse terceiro cavalo preto. No versículo 7, ele diz assim: e havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome, qual era o nome do cavalo? Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada,
com fome, com peste e com as feras da onde? Da terra. Quer dizer, o quarto cavalo amarelo, que ele está dizendo aqui, tinha por nome morte, e a Bíblia fala que o inferno seguia ele. E o que ele veio para fazer? Para matar a quarta parte da terra. Se você pegar todos os dias, irmãos, quantas pessoas morrem por dia, você vai se assustar. Quantas pessoas morrem por dia? Cada dia, se você pegar no mundo inteiro, quantas pessoas elas morrem por dia, isso seja só aqueles que as pessoas conseguem, fora que tem pessoas que morrem que às vezes ninguém nem sabe, a pessoa some. Então ele está dizendo aqui, ou seja, que ele veio para matar com fome, ou seja, com peste e com as feras da onde? Da terra. Eu não sei se você já viu, mas tem gente que morre e ninguém consegue descobrir do que a pessoa morreu. É uma bactéria, uma enfermidade, uma doença, ou seja, você pode perceber que às vezes surge uma doença nova e a pessoa vai olhar e dizer assim, mas a medicina não conseguiu descobrir a cura para a doença. Mas por que não consegue descobrir, pastor, a cura para a doença? Porque há uma ação, irmão, diabólica, maligna, ou seja, que tem atuado no mundo de hoje, e às vezes a gente não percebe. A gente acha que tudo está o quê? Normal. É uma doença que surgiu, é algo que apareceu, é algo que veio. Não, pastor, tinha que acontecer, tinha que ser desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Então nós precisamos entender, irmãos, sobre esses cavalos aqui que nós estamos estudando. Cada um deles veio com uma finalidade. E se nós olharmos no mundo, esses cavalos aqui eles já estão galopando há muito tempo. Quer dizer, já estão trabalhando e às vezes a pessoa não abre os olhos para tudo que está acontecendo no mundo. No versículo 9, ele diz assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de quem? De Deus, e por amor do testemunho que deram. Se nós formos pegar a Bíblia, Estevão morreu apedrejado, João arrancaram a cabeça dele. Quer dizer, cada história, irmãos, cada pessoa ali, desde os antigos até hoje nós vivemos aqui no Brasil, ninguém persegue a gente, ninguém vai entrar aqui para atacar fogo na gente, ninguém vai entrar aqui para jogar pau, pedra na gente. Mas tem muito lugar aí, irmãos, em outros países, ou seja, que eles tacam fogo no cristão, que eles, ou seja, matam, que eles perseguem, que eles matam afogado, ou seja, que eles aprisionam a pessoa ali, a pessoa morre de fome, morre de sede. Então tem muitos lugares ali, ou seja, que os cristãos estão morrendo, mas por amor à palavra de quem? De Deus. Eles preferem não negar, ficar firmes ali a palavra de Deus, mas só que no final há uma recompensa para eles. Versículo 10 ele diz assim: e clamava com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas com nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos com ele, que haviam de ser mortos como eles, o quê? Como eles foram. Quer dizer, a missão ainda não se completou, irmãos. Aqueles que morreram, ou seja, aqui foi uma visão, até mesmo que Pedro teve, o apóstolo Pedro, ou seja, a respeito de algumas coisas que até mesmo iriam acontecer. Então, aqui ele está dizendo que ainda não completou. A vontade, a sede de justiça é muito, ela é grande, mas só que, como a palavra de Deus ela fala,
que o número daquelas pessoas, ou seja, ainda não havia completado. Quer dizer, Deus ainda não veio para arrebatar a igreja dele, porque ainda faltam muitas pessoas se renderem a Cristo, ou seja, há um propósito, há um tempo determinado para isso acontecer. No versículo 12 diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra,